Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel, frequentadores do Centro Abel Sebastião de Almeida. Hoje, quarta-feira, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Transição Planetária, no capítulo 19, Preparação para o Armagedon Espiritual. E para iniciarmos esse capítulo, nós vamos analisar o que seria o Armagedon espiritual. Primeiro, entender biblicamente o que é o Armagedon, para nós termos referência porque Manuel Filomeno de Miranda faz referência ao Armagedon e por que o Armagedon espiritual. Continuemos. O Armagedon e João Evangelista. João, no seu evangelho, o quarto evangelho, ele, no Apocalipse, faz referência ao Armagedon, né? E tem um contexto histórico importante, né? No momento em que João escreve esse seu livro de visões, né? O Apocalipse são as visões, as profecias importantes. A igreja primitiva sofre terrível perseguição de Roma e dos cidadãos do Império Romano, né, que eram denominados a besta, por instigação de Satanás, que seria o adversário do Cristo, ou anticristo. O próprio João se encontrava prisioneiro na ilha de Patmos, quando escreveu o seu Apocalipse, na época do imperador Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. Então, no ano 81 a 96, Roma, no Império de Domiciano, empreende uma repressão brutal contra os cristãos, né? E que dão testemunhos maravilhosos da sua fé, da sua certeza na vida eterna, na sua certeza das palavras do Cristo. E no Apocalipse é previsto que na cidade, na região de Megido, né, haveria o Armagedon. Quem seria o Armagedon? Nos tempos antigos, Megido era uma importante cidade-estado. De acordo com algumas interpretações da Bíblia, será nesse lugar aonde ocorrerá a Batalha do Armagedon, ou a batalha final, entre as forças da luz, lideradas por Jesus Cristo, e as forças das trevas, lideradas por Satanás ou Anticristo, depois dos fins dos dias. Então, biblicamente, João Evangelista, ele preconiza, né, em que na região de Megido, nós vamos dizer onde se encontra Megido, haverá uma grande batalha, né? A batalha definitiva entre o bem e o mal. E é isso que essa referência que Manuel Filomeno de Miranda faz a respeito desse encontro entre as forças da luz e as forças das trevas, né? E ele faz a referência a Megido e ele mostra, do ponto de vista reencarnatório, por que há essa cisão e por que há essa rebeldia. Então esse capítulo ele trata com muita clareza nesse processo de transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, desse último embate, né, dos problemas kármicos que viemos construindo ao longo da vida e que nos atrapalham no processo de transformação moral para o mundo de regeneração, um mundo de paz, de harmonia, né? Então nós precisamos saudar esse processo. Então há esse conflito final no mundo espiritual que relembra o Armagedon da Bíblia, do Evangelho de João, que trata desse conflito entre as forças da luz, liderada por Jesus, e as forças das trevas, lideradas pelos espíritos do umbral. Como vocês podem ver no mapa, a região de Megido, onde vai se dar o Armagedon, né, segundo o Evangelho de João,
fica ao sul da Galileia, ao norte da Samaria e ao sudeste do Mar da Galileia, né? Bem próximo do Mediterrâneo, né? Nós devemos lembrar que a distância do Rio Jordão às margens do Mediterrâneo são distâncias curtas, né? Essas são distâncias muito curtas. Então você percorre e cruza muito rápido, né? Diferente das dimensões continentais do Brasil, em que você ir de norte a sul, leste a oeste, são tempos gigantes. Israel é uma tripinha, né? Ali ao lado do Mediterrâneo, abaixo do Líbano e da Síria, e esse território ele é cruzado. Então você está ali muito próximo da Samaria, da Galileia, aonde nós temos e o Mar da Galileia, né? Então é a região onde se desenvolveu e aconteceu importantes fatos do cristianismo e da vida do Cristo. E Dr. Silvio nos esclarece a origem dessas desditas, né? Aonde estaria a origem, o cerne, né, kármico desse confronto entre os seguidores do Cristo, aqueles que preconizam a reforma moral, e aqueles antagonistas da sombra que combatem os cristãos e combatem, na verdade, todos aqueles que acreditam nas palavras de amor de Jesus. Então, ele nos posiciona com muita clareza, e eu vou pensar um trechinho do capítulo 17, em que ele nos esclarece a origem desse conflito, né, que se estende, e que esse conflito que ele chama do Armagedon espiritual. E ele nos diz, na Península Ibérica, por exemplo, seguindo os exemplos terríveis de outros países, em nome da hegemonia católica e da fidelidade ao Papa, utilizamo-nos de recursos ignóbeis para permanecermos em domínio político, religioso e cultural da sociedade, expulsando das formosas terras aquele que chamávamos de hereges, somente porque não aceitavam o nosso Jesus. Naturalmente, não o aceitavam em razão dos nossos exemplos de anticristianismos, de perversidade e de presunção com que nos vestimos para representá-lo, quando ele se deixou dominar pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pelo perdão. Então, o Dr. Silvio nos lembra com muita clareza do nosso passado reencarnatório, né? Em passagens na Península Ibérica, Espanha, Portugal, em que houve uma profunda perseguição a mouros, judeus, né? A Inquisição, métodos não cristãos de expurgar aquele que não comungava do nosso pensamento por interesses políticos, econômicos. Então, nós mesclamos a verdade do Cristo com atividades complexas e que nos levaram a esse profundo sofrimento. Ele mostra aí da onde vem esse antagonismo, né, dos seguidores da palavra do Cristo e daqueles que antagonizam. Pode nos parecer uma surpresa estranha ao pensar que existe alguém que não admira e não preserva as verdades do Cristo, mas, na verdade, houve um processo em que os ditos cristãos trouxeram profundos sofrimentos àqueles que não comungavam do mesmo sentimento. E continua o nobre orientador espiritual. Ele diz: é perfeitamente compreensível que os espíritos que padeceram em nossas mãos e em nossa administração o campeonato da perversidade ainda guardem da nossa conduta essa lembrança inditosa, em razão de se haverem atirado aos despenhadeiros profundos no mundo espiritual inferior, onde passaram a homiziar-se, a edificar os seus redutos,
hoje transformados em regiões quase infernais, embora a sua transitoriedade, onde urdem planos de destruição do pensamento cristão na Terra. Então, a origem de tudo isso está nesse profundo sofrimento que nós, que nos dizíamos cristãos naquela ocasião, né, estamos falando de 1492, 1500 e pouco, que infligimos a seres, a irmãos nossos, profundo sofrimento porque eles não comungavam do mesmo pensamento religioso. Em nome de uma hegemonia de pensamento, em nome de uma opressão e de um interesse maquiavélico pelo poder, pela riqueza, pela dominação, provocamos nesses espíritos um sofrimento e um mergulho profundo nos despenhadeiros do mundo espiritual inferior, que levaram a cristalizar neles uma luta contra os cristãos. Todo aquele que se diz cristão são inimigos deles. Só como ponto de esclarecimento do slide anterior, o misear-se é se esconder da justiça, né? Se furtar, se camuflar, e é o que faziam esses espíritos nos umbrais, né? Tramando a sua vingança. E ele termina. O espetáculo, portanto, tem a sua proclamação, que o espetáculo é essa luta fatídica, né? Tenebrosa, que tem como origem as injustiças realizadas no século XV e XVI. Essa horda tem a sua programação nessas regiões nefastas da erraticidade inferior, onde se encontra aqueles que nos foram vítimas e não acreditam em nossos atuais valores. E aí ele faz um alerta importante, ainda mais quando nos testam e falhamos lamentavelmente, aderindo-lhes aos sentimentos vulgares e doentios. Então, eles nos investigam, né, e conhecem as nossas fraquezas. E como nós damos oportunidade à sintonia, eles nos levam à queda. Conhecendo-nos as debilidades espirituais e os pontos nevrálgicos, à semelhança de calcanhares de Aquiles, utilizam-se da nossa vulnerabilidade para intrometer-se nas programações dignificantes da conduta humana, mantendo os clichês dos vícios e das soluções milagrosas do arrependimento de última hora, da aceitação de Jesus no instante final da etapa física para a conquista mentirosa do paraíso. Então eles exploram essas fraquezas nossas, né? E uma coisa que a doutrina sempre nos alerta, porque não existe caminho da salvação, o caminho da felicidade, o caminho do amor, sem trabalho, né? Sem transpiração, sem muita atividade de caridade, do bem, em prol do próximo. Então, essas oportunidades que a gente imagina existir de salvações, né, ao final, se eu me arrepender e aceitar Jesus e toda a sua obra, eu estou salvo, eu vou ser um espírito feliz. Não. Na verdade, não existe essa coisa milagrosa, né? Não existe essa solução mágica. Existe sim, o trabalho, a reforma e a transformação íntima. Então eles aproveitam essa nossa preguiça, essa nossa falta de vontade na transformação pessoal para nos explorarmos. Então está aí caracterizado o Armagedon espiritual, né, que aconteceria em Megido, mas como diz Manuel Filomeno de Miranda, não está acontecendo ali, mas acontecendo no mundo todo, né? É o conflito tenebroso, fruto de erros crassos do passado, né? Que aqueles ditos seguidores do Cristo cometeram contra o seu próximo, levando-o
a sofrimentos atrozes e que eles cristalizaram essa dor e hoje lutam de forma cega contra todos aqueles que se dizem cristãos e tentam barrar essa transformação moral que é fundamental para nós passarmos de planeta de prova de expiação para planeta de regeneração. Na página inicial do capítulo 19, e que nós intitulamos O Milagre da Vida, Manuel Filomeno de Miranda começa a comentar as experiências anteriores conduzidas na preparação dos casais, né, que estavam se candidatando a receber esses mensageiros do alto, que iriam reencarnar no processo de inspiração da transformação planetária. E ele comenta: havíamos recolhido precioso material para demoradas reflexões em torno do milagre da vida. E tem uma passagem particularmente interessante quando a gente fala do milagre da vida, né? Porque é uma oportunidade ímpar que Deus nos deu nesse processo de aperfeiçoamento contínuo moral. E ele diz o seguinte, ainda, Dr. Silvio: sabeis que a reprodução humana está sob impositivos graves no que diz respeito à constituição orgânica, e que se desenham no DNA as necessidades evolutivas de cada ser. Nada obstante, é sempre o espírito quem seleciona o espermatozoide mais compatível com seus processos evolutivos. Então ele mostra quanta ciência, quanta energia, né, cada vez esclarecendo mais esse processo reprodutivo em que espíritos iluminados, né, e ele tem um trecho seguinte em que os espermatozoides naquela luta para a fecundação, para chegarem ao óvulo, o espírito reencarnante energiza aquele que tem padrões, né, cromossômicos, o DNA, que serão mais úteis para o seu corpo físico na sua escalada. Então, nada é por acaso, né? O detalhe do detalhe são os milagres importantes da vida e as concessões divinas para que nós possamos ter condição plena de exercer aqueles compromissos que assumimos na nossa reprogramação e na nossa programação reencarnatória. E ele comenta, né, que essa vida maravilhosa, nem sempre valorizada pelas criaturas humanas, quando distantes da fé religiosa, dos valores éticos e morais, dos compromissos com a realidade existencial. Durante toda a semana estivemos visitando os grupos familiares que haviam sido convidados para a reconstrução da nova terra e a felicidade dos seus habitantes no futuro, bem como daqueles outros que se haviam comprometido espontaneamente, que casais, quando se deram conta de que estava ocorrendo a grande revolução do amor no planeta querido. Voltamos aos lares de Hermenegildo e Rosalinda e de Alonso e Eunice. São dois casais que ele cita entre diversos, né? São centenas, em particular, que eram candidatos a receber esses espíritos iluminados de Alcione, que estavam reencarnando no planeta Terra para nos auxiliar nessa transformação. E no outro mais onde estávamos, nos quais os processos de reencarnações vitoriosas desenvolviam-se conforme esperado. O benfeitor informou-nos que naquele reduto Lóbrego, quer dizer, aquele reduto obscuro, né, triste, onde o crime se tornara uma constante e viviam os nossos irmãos espíritas cristãos, preservando o clima de paz em volta. Quer dizer, ele está falando aí no caso do Hermenegildo e da Rosalinda. O mensageiro que iria ali renascer demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo. Quer dizer, há uma crença social que nós somos produtos do meio, né? E o que o meio
tem um poder de definir o nosso padrão comportamental. Quer dizer, esse espírito, esse mensageiro de Alcione, que iria reencarnar na favela, numa favela pobre, triste, de Belo Horizonte, no lar de Hermenegildo e Rosalinda, que eram espíritas praticantes, né? Ele ia demonstrar que o comportamento do indivíduo não é resultado do meio, mas sim da sua história pregressa, né? Então ele, um espírito sem débitos, sem nenhuma mácula para espiar no planeta Terra, iria dar uma demonstração de nobreza, mesmo num meio muito sofrido. E aí me lembro muito de Hermínio Miranda, quando escreveu no seu livro Nossos Filhos São Espíritos, né, para mostrar que esses detalhes comportamentais dos nossos filhos, né, dos nossos descendentes, eles não são frutos de nenhuma herança genética, mas sim frutos da sua individualidade, da sua história de progresso, da sua caminhada evolutiva, que eles trazem como bagagem quando reencarnam, né? Então ele ia mostrar que o meio não o influenciaria, muito pelo contrário, ele influenciaria o meio porque ele trazia uma bagagem privilegiada, pois que em razão do seu estado evolutivo destacar-se-ia no futuro seguindo os formosos caminhos da magistratura. Então esse reencarnante seria um magistrado que usaria todo esse conhecimento de maneira a modificar a soturna paisagem, né, o lôbrego do lugar, mudando completamente a sua estrutura social, econômica e humana. Então é o processo da transformação humana, moral, e ele seria o mensageiro com essa missão. Já o filho de Alonso e Eunice, e esse espírito reencarnante, né, ele ia se dedicar às ciências médicas, de modo a mais humanizar essa doutrina, que vem sofrendo grande desrespeito por parte de alguns dos seus membros, que se olvidam do juramento de Hipócrates. Quer dizer, eles esquecem o princípio básico da ciência médica, né, que foi o juramento de Hipócrates, para dela fazer uma indústria lucrativa, única e exclusivamente. Né? Não que você, ao ser atendido em um hospital, não seja legítimo o lucro daquela atividade econômica, mas para fazer dela uma indústria única e exclusivamente lucrativa, em detrimento das vidas que se estiolam em abandono, longe de qualquer sentimento de compaixão. Então é uma atividade que, se tratada do ponto de vista materialista unicamente com a ótica econômica, ele traz desastres profundos, né? E esses novos espíritos reencarnantes vão introduzir, com certeza, novos parâmetros de análise e diagnóstico de doença, contemplando os corpos energéticos, né? E o espírito na sua missão reencarnatória. Quer dizer, em vez de buscar a doença e unicamente no corpo material, nas suas patologias materiais, das suas infecções, das suas bactérias, dos seus vírus, das suas deformações funcionais, eles vão ir no cerne da questão, que estão na nossa psicosfera mental, no nosso karma, nos distúrbios nos nossos perispíritos e das nossas vibrações deletérias, que podem trazer grandes prejuízos para a nossa saúde. E ele nos fala nessa luta da transformação, né? E dessas diversas sabedorias, diversos conhecimentos científicos e morais que nos ajudam a fazer a transformação. Diversos outros reencarnantes de cujo programa participáramos estariam comprometidos com diversas áreas do conhecimento científico e filosófico, com a vivência ética, especialmente na política. Aqui ele faz uma ressalva importante, né, que nós precisamos trazer fundamentalmente
no mundo e no Brasil em particular, a vivência ética na política, a cujos ministérios se dedicariam com dignidade, modificando os padrões de conduta vigentes e fazendo respeitar-se as leis constituídas, iniciando o mistério por eles mesmos. Analisando que essa transformação se operaria em todo o planeta, podíamos antever um mundo sem as fronteiras do ódio, sem os separatismos étnicos que sempre geraram combates impiedosos, sem a miséria econômica portadora de males incontáveis e principalmente sem a miséria moral, que desapareceria dando lugar a novos conceitos em torno dos comportamentos. Enquanto essa transformação não se realiza, embora esteja em franco desenvolvimento em toda parte, nas sombras dos guetos espirituais, os inimigos do bem urdem ataques e tramam vinganças odientas contra as criaturas, que é o Armagedon espiritual, né? É todos esses sofredores antigos dos erros crassos do início do cristianismo, se revoltando quando essa grande transformação planetária que ali gerará espaço para ódios e rancores. A luta do mal, né? Nesse sentido, tendo em vista serem os espíritas sinceros os novos cristãos, sem nenhum desrespeito a outros tantos servidores do Evangelho de Jesus espalhados no mundo, tanto quanto cidadãos honestos, não vinculados a nenhuma denominação religiosa, porém valorosos e dignos. As baterias da maldade estavam sendo colocadas na sua direção. Então ele é um alerta importante para todos, em particular para os espíritas, os novos cristãos, que são aqueles que mais se aproximam dos ideais do Cristo, né? Mas todos esses que lutam pela dignidade humana, pelo amor, pela ética, pela conduta correta, eles têm que saber que as baterias da maldade estão sendo colocadas na sua direção e que esses espíritos revoltados contra a transformação moral preconizada pelo Cristo irão lutar para impedir o planeta de dar esse passo definitivo na sua caminhada evolutiva. É claro que também os indivíduos honestos e de sentimentos elevados não ficam à margem da ação ignominiosa desses infelizes do além, por considerá-los obstáculos aos objetivos que abraçam, quais sejam a extinção do bem. Então eles identificam o bem e o comportamento cristão com um sofrimento profundo que sofreram no passado, e eles querem extinguir o bem, né? Parece uma coisa maluca, completamente insana, né, de ficção científica, mas vocês veem que esse sofrimento profundo que levou esses espíritos ao umbral mantém-os firmes nesse propósito de combater a todos aqueles que querem transformar o planeta num planeta de paz, de esperança. As subjugações e vampirizações coletivas, como já se podem observar, porém, em número mais volumoso, a desventura e a alucinação no jogo dos prazeres sórdidos. Com certeza, embora as armadilhas perversas e as perseguições inclementes, ninguém que se encontre desamparado à mercê do mal, exceto quando se permite espontaneamente a vinculação com essas forças. Então, eles nos atacam, mas nós sabemos que, apesar dessas armadilhas e dessas perseguições inclementes, ninguém está desamparado. A espiritualidade superior está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando e nos amparando nessa caminhada, exceto quando nós, pelo nosso livre-arbítrio, permitimos a sintonia perfeita com essas forças ignóbeis. Deternoemos especialmente na área do movimento espírita, comprometido com Jesus e sua doutrina,
alvo primordial de determinados grupos da Grey, do grupo, do bando autodenominada como o mal. Então ele vai falar especialmente para nós espíritas desse processo das sombras combatendo-nos. E nessa passagem ele nos fala sobre a mediunidade deseducada, né? Acercando-se dos médios invigilantes, vem inspirando-os a comportamentos incompatíveis com as recomendações do Mestre Jesus e dos espíritos superiores através da codificação kardeciana, estimulando-os a espetáculos em que a mediunidade fica ridicularizada. Esse é o processo obsessivo, né? O processo obsessivo visa denegrir alguns pilares doutrinários como a mediunidade, como se fosse um adorno para exaltar o seu possuidor, concomitantemente fomentando paixões servis nos trabalhadores afeiçoados ao socorro espiritual nas reuniões mediúnicas, fazendo-os crer que estão reencontrando seres queridos de outras existências que agora lhes perturbam os lares e facilitam convivências adulterinas em flagrante desrespeito aos códigos morais e ao dever da família. Fascinação, subjugação que se iniciam discretamente. O processo obsessivo ele sempre inicia muito discretamente, né? E quando Manuel Filomeno de Miranda comenta aqui que ele faz com que médiuns faz esses médiums crerem que estão reencontrando seres queridos de outras existências e que agora levam ele a convivências adulterinas. A gente pensa assim, isso não é possível, isso não acontece. Eu não vou citar nomes, mas uma belíssima palestrante espírita, convidada do nosso centro, foi muitas vezes à nossa casa, deu palestras maravilhosas e tal. Ela e seu marido, conhecia ambos, espíritas praticantes, né? Um casal com já lá seus 40 anos de casado, e trabalhadores incansáveis do bem, médiuns, praticantes, né? Palestrantes espíritas, estudiosos, fantásticos. E era um exemplo, né, de pessoas do trabalho do bem, da doutrina maravilhosa. E não mais que de repente, um dia foi insinuado ao marido dessa nossa querida palestrante que ele tinha reencontrado numa médium, colega de trabalho, uma pessoa querida, muito querida, que tinha sido sua esposa em encarnações passadas e que voltava para reencontrá-lo e que seria necessário ter o apoio dele porque ela precisava muito disso e que aquele encontro não foi por acaso, era para que ele se despertasse e assumisse esses compromissos do passado e todo um processo de subjugação e fascinação que levou ele a separar da esposa, uma pessoa maravilhosa, com 40 e poucos anos de casado, para se unir a essa outra médium que frequentava a casa espírita, separação dolorosa e que ele foi levado a completar, né, e passou a viver com essa outra senhora e que era muito mais jovem que ele e que ele jurava que ela tinha sido uma companheira importante de outras encarnações que não tinham se encontrado e era a hora dele cumprir deveres. Quer dizer, nitidamente você vê o efeito da fascinação e subjugação e ele não percebeu. Ele inclusive ficava revoltado com quem o criticava, com quem mostrava que o comportamento era ridículo e incompatível com a codificação kardeciana, como alerta Manuel Filomeno, né? Mas ele prosseguiu assim
e seguiu. A esposa dele entendeu como verdadeira espírita, ela entendeu o desvio de comportamento, continuou feliz, sem mágoas, palestrando, trabalhando pela doutrina, mas a gente vê isso aqui, puxa, isso parece frase de novela, mas não é novela e acontece, e eu porventura presenciei esse fato, né? Esse jogo das entidades insanas, aproveitando-se das debilidades ainda persistentes na nossa natureza humana. E isso acontece em todos os campos, né? Tanto que ele começa a descrever esse processo de perturbação e me lembra muito do livro, né, que nós acabamos de estudar recentemente, Aconteceu na Casa Espírita, em que mostra esse trabalho das entidades do mal, desestabilizando as estruturas da casa espirituais, né? Então ele começa a discorrer sobre essas ações. Além dessas ações nefastas, trabalham pela desunião dos companheiros de lide espiritual, né? Tá lá acontecendo na casa espírita, né? Pela maledicência e calúnias bem divulgadas, como se estivessem trabalhando para senhores diferentes e não para aquele que deu a vida em demonstração insuperável de amor e de compaixão por todos nós. Em determinadas situações, desencadeiam enfermidades de diagnose difícil, ocultando a sua interferência nos organismos debilitados e carentes de energia, levando ao fosso do desânimo pessoas afeiçoadas ao dever e comprometidas com a fraternidade legítima. Então, eles, inclusive, para dificultar o processo, né, eles desencadeiam enfermidade de diagnose difícil, porque se é de diagnose óbvia e fácil, né, o médico imediatamente inicia o tratamento e a pessoa se cura. Não, eles querem trazer o desânimo, a, que as pessoas desistam da tarefa do bem. Na área da caridade, movimentam os discutidores, que perdem um tempo entre os conceitos de paternalismo e de promoção social, olvidados do socorro que normalmente chega tarde, quando se aplicam as horas em ociosidade mental e divagação intelectual. Quer dizer, ele preconiza a prática do bem, da caridade, não a discussão filosófica, né? Se é paternalismo, se é promoção social. Importa que tem necessitados que precisam da nossa ajuda e nós temos que arregaçar mangas e trabalhar. O Armagedon bíblico do Apocalipse de João e das tradições judaico-cristãs não se restringe apenas à estreita faixa do Vale do Megido, né? Como já falamos, o Armagedon aconteceria no Vale do Megido, ou do monte do mesmo nome, quando os exércitos de todas as nações se reuniriam para a batalha final. O Armagedon, né? A última batalha do bem contra o mal. E continuando, Manuel Filomeno faz referência ao Vale de Josafá, né? Josafá foi um rei entre os judeus do passado, e todo o planeta hoje, ele considera, pode ser denominado como o Vale de Jeosafá, onde se travam as batalhas de extermínio, em que o Senhor de misericórdia será o vencedor da impostura e da perversidade. Legiões dedicados missionários do bem movimentam-se em toda parte, de forma a atenuar as consequências da imprevidência. Quer dizer, a nossa imprevidência leva a um trabalho contínuo e exaustivo da legião de missionários do bem, né, que tem que exercer uma tarefa importante para atenuar as consequências das nossas imprevidências, de uns e desespero de outros. E na seara espírita, as advertências dos mentores são contínuas, né? Para nós, eles têm advertências contínuas. Não as entendendo aqueles que se encontram surdos para a verdade
distraídos para a renovação moral intransferível, volúveis ao compromisso assumido, porque autofascinados tornam-se modernos narcisos, né? Adoradores de si mesmo, admiradores de si mesmo. E que quem era o Vale de Josafá, né? Então o profeta Joel fala do Vale de Josafá, Josafá ou Josafá, né? Eles gravam de formas diferentes. Numa uma profecia, né? O profeta Joel anunciou o juízo de Deus sobre as nações ímpias. O profeta Joel fala da vinda do dia do Senhor. Ele explica que nesse dia Deus haverá de julgar os inimigos de seu povo. Através do profeta, Deus também promete restaurar e habitar em Sião, fazendo dela uma fonte de bênçãos. Quer dizer, é a nossa transformação moral definitiva, levando o nosso planeta de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, né? Deus restaurando definitivamente na nossa caminhada o reinado do amor, o reinado da paz, da tolerância, da fé, do cristianismo, né? Então Manuel Filomeno de Miranda faz essa referência bíblica que todo o planeta, né, na verdade, segundo Joel, isso aconteceria no Vale de Josafá, do rei Josafá, mas todo o planeta hoje pode ser denominado como o Vale de Josafá. É o momento da grande transformação em que aqueles espíritos que insistem no erro, né, e não acompanham a evolução planetária serão gentilmente convidados a se exilar em outros planetas, há muitas moradas na casa do meu pai, compatíveis com a sua comportamento, a sua caminhada evolutiva, né? Não há mais espaço no planeta Terra para esses espíritos. Então, nós não só estamos recebendo os mensageiros e esses espíritos reencarnantes, né, de Alcione, que vêm ao nosso seio para nos inspirar no bem, como aqueles espíritos que insistem no mal serão definitivamente convidados a abandonar o planeta Terra. Os trabalhadores das trevas. Oportunamente, Dr. Silvio informou-nos que estava sendo programado um encontro com um antigo rabino judeu vitimado nos já referidos terríveis dias do fim do século XV na Espanha, quando da expulsão dos não católicos daquelas terras. Já conhecíamos a sociedade espírita, onde deveria ocorrer a atividade do nosso benfeitor, com o convidado espiritual Eliakim Ben Sadoc. Quer dizer, esse espírito que tinha sofrido profundamente na Inquisição espanhola, né, e que liderava uma turba de espíritos do mal, trabalhando contra a reforma moral da humanidade, ele foi convidado para um encontro numa casa espírita, né? Ele aqui, que comandava expressivo bando de assaltantes desencarnados, ora dedicados à campanha de extermínio dos discípulos da terceira revelação judaico-cristã. Então ele combatia fundamentalmente nós espíritas. Para que lográssemos o êxito desejado, os mentores em nossa esfera de ação, fora da Terra, delinearam como se daria o encontro para o qual nos deveríamos preparar espiritualmente, porque ele era um obsessor, né, importante, e esse encontro teria que ser cercado de alguns cuidados. Predispostos ao labor e confiando na divina misericórdia, dirigimos-nos ao núcleo espírita, onde tivemos oportunidades anteriores de estagiar. A instituição dedicada ao estudo da codificação do Espiritismo, conforme austeros métodos utilizados por Kardec. E aí eu grifei também essa passagem, porque ele dá uma qualificação importante para uma casa espírita, né? A casa espírita
e ele cita essa em particular, e, e como ele qualifica ela, né? Ela é uma casa de estudos da codificação conforme austeros métodos utilizados por Allan Kardec. E por que ele faz essa qualificação, né? Porque ele quer nos ressaltar para tomarmos muito cuidado com os modismos, né? Com as novidades, com as inovações. Nós temos que estar atentos e alertas para as metodologias que Allan Kardec desenvolveu, metodologias científicas de estudo, baseadas na verdade absoluta, no trabalho incansável, né? São métodos austeros de estudo permanente, ressaltando o labor em torno da educação. Quer dizer, essa casa ainda dedicava-se profundamente à educação. É um recado para nós todos, né? O cuidado que nós temos que ter com o estudo sistematizado da codificação, a utilização de métodos austeros, baseados em Kardec, e o labor incansável em torno da educação, sob todos os aspectos considerados, porque não apenas adestritas criaturas reencarnadas, mas também aos desencarnados em sofrimento e em ignorância das divinas leis. Estava em plena realização do seu programa quando chegamos. Quer dizer, a Casa Espírita estava em pleno trabalho quando eles... O trabalho do bem. As salas de estudo e de socorro fluido terapêutico encontravam-se repletas de trabalhadores sérios e de necessitados de ambos os planos da vida, né? Então, ele ressalta mais uma vez as salas de estudo, né, e de socorro fluidoterapêutico, elas todas lotadas, e ele sempre adjetiva trabalhadores sérios. E, lógico, acorrem a esses ambientes necessitados de ambos os planos, né? O salão reservado para as conferências e simpósios, assim como aos passes coletivos, encontrava-se com todos os lugares tomados por pessoas expectantes e ansiosas pela palavra iluminada que seria instrumento o expositor da noite. A movimentação dos espíritos desejosos de comunicar-se com os familiares era expressiva. Então, interessante aqui, eu até grafei, porque quando nós fazíamos as nossas reuniões, mesmo remotas, né, há uma movimentação intensa dos nossos irmãos que nos antecederam na caminhada espiritual, querendo dar notícias, dar mensagens, principalmente daqueles parentes desesperançosos que acreditam que não existe nada após a morte do corpo físico, e eles querem dar o seu testemunho, comunicar que estão bem, que estão caminhando, ou às vezes querem sanar uma angústia. Então, existe toda uma movimentação desses espíritos desejosos que aproveitam esse trabalho sério para se harmonizarem conosco. Assim como dos indivíduos atormentados por problemas de vária ordem, que se haviam dirigido à casa espírita esperando orientações e conforto para os dramas que carregavam como cruzes ocultas, íntimas e afugentes. Quando o encarregado da palestra chegou, pudemos notar alegria sincera. Então, esse é um recado para nós palestrantes, né, da importância e da seriedade que temos que ter, porque a palavra amiga, ela traz muito consolo, traz uma alegria sincera àqueles que necessitados, que assistem, ouvem, frequentam a casa espírita, né? A casa espírita agora, com a sua nova dimensão, uma dimensão extrafísica, que chega, né, a sessão espírita chega à sua casa. Então a sua casa, nesse momento, se transformou. É parte integrante da grande casa de Abel Sebastião de Almeida. Então temos que manter o comportamento como se na casa estivéssemos, trazendo alegrias a todos aqueles necessitados que precisam do nosso amparo, do nosso sustento, que se desenhou em muitos rostos.
Pessoas que se encontravam contraídas aliviaram as marcas da aflição e exteriorizaram vibrações de simpatia que passaram a envolver o trabalhador de Jesus. De imediato, ele se deteve numa ou outra fila, saudando os amigos e os visitantes, de modo que todos tivessem a oportunidade de receber-lhe o benefício das energias que também externava, né? Benefício mútuo, né? De extravasamento de energias positivas. Acompanhámo-lo de perto e escutamos as solicitações enunciadas e as silenciosas de grande número de presentes, confiando na inspiração que o tomaria e nas bênçãos que iriam recolher durante a mensagem de que se faria portador. O Espiritismo. E aqui Silvio nos faz uma recomendação em particular para nós espíritas, para a doutrina espírita. Sempre vigilante, Dr. Silvio nos disse: o Espiritismo é uma doutrina séria, que não pode ser utilizada para frivolidade, nem para autopromoção de qualquer dos seus membros. Nós somos todos humildes trabalhadores da causa do bem e causa doutrinária. A doutrina é superior a todos nós. Representando o Consolador que Jesus prometeu, Consolador prometido, embora seja uma formosa mensagem portadora de alegrias, não se comporta como espetáculo hilariante para divertimento dos frívolos. Quase todas essas pessoas, assim como os espíritos que acorreram a este local, são portadoras de graves questões que os atormentam, ansiando por uma orientação de equilíbrio e apoio fraternal, a fim de poderem recuperar as forças que lhe facultem continuar na marcha até a libertação orgânica. Familiares angustiados pela desencarnação de seres queridos, enfermos de diversas patologias, incluídos severas obsessões, anelam por diretrizes de saúde e de paz. Vitimados por injunções socioeconômicas e de comportamento social, necessitam de bondade e auxílio para não tombar no fosso das depressões graves ou enlouquecerem de agonia ante as incertezas que os atormentam. Certamente não há lugar para as gargalhadas nem os exibicionismos pessoais, em falsas condutas terapêuticas de natureza circense. Alerta importante, né, para todos os palestrantes, para todos aqueles que conduzem o estudo doutrinário, que diante desse sofrimento e dessa necessidade, né, de apoio e compaixão que todos esses necessitados encarnados e desencarnados trazem aos trabalhos da casa, não há lugar para gracinhas, nem exibicionismos pessoais, com pretensas condutas terapêuticas de natureza circense. Então, Manuel é muito duro nessa fala, porque ele considera as ditas condutas terapêuticas heterodoxas como de natureza circense, incompatíveis com a seriedade da doutrina espírita. Ninguém mais feliz do que Jesus. No entanto, jamais alguém que se lhe equiparasse na seriedade com que sempre tratou das questões pertinentes aos reinos dos céus. E aqui, Manuel Filomeno, eu diria, trata um trechinho do manual do palestrante, né? Pontualmente, a hora estabelecida, e eu grifei logo esse pontualmente, porque os trabalhos espíritas têm que ser pontuais, né? Todos, do evangelho do lar a qualquer atividade que envolva a espiritualidade superior, a pontualidade é chave, porque naquele momento exato vocês veem como há uma mobilização intensa de espíritos, de escola, que vem ao trabalho do bem. Então, nós não podemos começar nem um minuto antes, nem um minuto depois. Nós temos que começar pontualmente a hora estabelecida, porque esse é o nosso compromisso com a espiritualidade superior.
Em respeito aos compromissos de todos, o diretor da casa deu início à reunião de estudos, convocando os presentes à oração gratulatória e solicitando inspiração para os labores da noite. À medida que falava com unção, foi aureolado por delicada luminosidade que dele mesmo se expandia. Em seguida, passou a palavra ao responsável pela dissertação da noite, que abordou a parábola do filho pródigo, lendo com cuidado o texto e de imediato interpretando-a em termos compatíveis com os conhecimentos atuais da psicologia, da filosofia, da ética, da sociologia e especialmente do espiritismo, né? Na nova ciência holística que nos traz um novo olhar no mundo. Novos ângulos foram abordados, sutilezas ocultas nas lições foram expostas. Atualizações dos ensinamentos tiveram seus momentos de apresentação, tudo isso numa linguagem escorreita, perfeita, correta, ética, em tons coloquiais, simples, que todos entendem, levando os ouvintes atentos a reflexões interiorizadas que os iriam auxiliar a entender o significado profundo da mensagem de Jesus. Entremeando a dissertação com observações joviais, né? Observações alegres, que vez que outra, numa metodologia pedagógica saudável. Você vê que a anterior ele considerou circense. Agora, pequenas observações joviais, né? Elas trazem uma metodologia pedagógica saudável, tornam agradável a palestra, facilitam o entendimento da mensagem, que não diminuía a gravidade do conteúdo, sem menosprezar a gravidade do conteúdo, inspirado por nobre estudioso do nosso plano. Quer dizer, o palestrante, é claro, tinha ao seu lado um espírito superior o orientando. A todos nos sensibilizou com a palavra enobrecida e carinhosa. A harmonia do ambiente, né? Ao terminar, a psicosfera ambiente era de paz, abrindo espaço para a aplicação coletiva dos passes. Quando os médiuns dedicados ao mistério tomaram as suas posições em diferentes lugares, iniciando-se as vibrações que canalizaram para todos os presentes as energias revigorantes que os sensitivos absorviam e distribuíam, iluminando todo o amplo espaço. Familiares desencarnados acercaram-se dos seus afetos e os inspiraram enquanto esses oravam afervorados. Então, no momento da prece, com fervor, né, os nossos irmãos, nossos queridos familiares desencarnados se aproximam de nós e nos inspiram. Olha que trabalho lindo, né? E ao término, após a prece de encerramento, todos saíram dominados por inefável bem-estar, né? Aquela sensação de leveza, de plenitude e renovados interiormente para os enfrentamentos da evolução. Em continuidade, o companheiro expositor encaminhou-se a uma pequena sala contígua, onde prosseguiu ouvindo e aconselhando as pessoas que foram adrede selecionadas pelos atendentes fraternos. Sempre acompanhado por abnegados mensageiros do nosso plano, sob a orientação do seu mentor, ofereceu o pábulo alimentício da palavra do Evangelho, com os esclarecimentos espíritas em torno dos problemas de cada um, enquanto os benfeitores espirituais se encarregavam de anotar o endereço de cada paciente, a fim de prosseguirem auxiliando-o. Então, olha a grandeza desse trabalho, né? Ele, orientado pelos mensageiros do Pai e pelo seu mentor, ele oferecia a palavra do Evangelho, né? O alimento do Evangelho para o esclarecimento dos dramas humanos e enfrentamentos do dia a dia. Mas, em paralelo a esse processo, benfeitores espirituais anotavam endereços e direção e problemas de cada um para prosseguirem auxiliando-os. Então, às vezes, a gente tem aquela sensação
de que se nós não botamos o nosso nome para caridade, porventura não vamos ser atendidos? Não, não é verdade, né? Se estamos ali participando ativamente, sintonizados com o trabalho da casa, atentos ao processo, em prece fervorosa, os nossos benfeitores, os benfeitores e a comissão de Abel Sebastião de Almeida, está ali o tempo todo anotando, ó, fulano precisa disso, o endereço dele é esse, vamos trabalhar por ele, pelos seus familiares. Então, o ato de nós estarmos alertas e atentos e trabalhando traz um auxílio para nós imediato, com os recursos que são portadores. A ordem, a disciplina e o asseio da instituição faziam-se presentes em toda parte, né? Então, ele começa a traçar característica da harmonia. Para termos um ambiente harmônico, nós temos que ter ordem, disciplina e profundo asseio, né? E asseio global, o asseio da casa, asseio de todos presentes, sob todos os pontos de vista, alimentar, do asseio do corpo físico, do asseio das mentes, dos pensamentos, né? Nós temos que serem praticantes asseados, sob todas as óticas. Demonstrando que o serviço do bem não deve ser feito de improviso, quer dizer, tem que ser tudo muito planejado. Não tem serviço do bem feito de forma desorganizada, atabalhoada, de improviso. Não, tem que ser um profundo planejamento. De qualquer maneira, merecendo o respeito que se dedica a todas as questões relevantes. E aqui, encerrando o nosso capítulo, né, ele faz um alerta importante, que eu chamei a continuidade do serviço, né? Estamos na fase preparatória final para o encontro com o Rabino Eliakim. Eles vão ter esse encontro com ele, capítulo 20, e ele diz: depois de algumas horas de atendimento, o companheiro dirigiu-se ao lar, com alguns amigos que o acompanhavam no mistério, enquanto ficamos participando das atividades que prosseguiam em nossa esfera de ação. O palestrante terminou seu trabalho, houve a prece de encerramento, todos se retiraram para sua casa e a espiritualidade continuou trabalhando. Ficamos participando das atividades que prosseguiam em nossa esfera de ação. O centro extrapola os limites físicos. Embora as instalações fossem encerradas, ou seja, no plano físico, a casa estivesse fechada fisicamente para os encarnados, palestras espíritas sucederam-se no salão. Então, a importância de nós sairmos da casa espírita com disciplina, com palavras edificantes, com comportamento. Acabou a sessão material, com a nossa participação de nós, espíritos encarnados, que necessitamos do repouso do corpo físico, e nos dirigimos ao nosso lar, né? Mas palestras espíritas se sucedem no salão, então temos que preservar a harmonia, a sanidade, a higiene do salão, a higiene mental do salão. E nos outros setores, espíritos afervorados ao dever continuaram em atendimento aos necessitados de toda a ordem. Então, a atividade na esfera espiritual continua normalmente. Então, encerrou-se a atividade envolvendo espíritos encarnados, a casa, na sua dimensão maior, continua em pleno trabalho. Então, termina a sessão espírita, nós temos que deixar o ambiente em busca do conforto do nosso lar em perfeita harmonia, né? Lembra dos princípios que ele nos alerta. O trabalho é a tônica de manutenção do equilíbrio em todo lugar. O repouso é uma necessidade orgânica. No entanto, quando se busca demasiado descanso, foge-se ao dever sob falsos pretextos, porquanto mudança de atividade
despertando novos estímulos emocionais, também funciona como renovação de energias. Quer dizer, você trabalha incessantemente na sua atividade material, para o seu sustento, e ao mudar de atividade, ao deixar de fazer o trabalho material para sustento da sua família e vai para o trabalho da caridade na casa espírita, esses novos estímulos emocionais funcionam como renovação de energia. A noite avançava quando chegaram os trabalhadores especializados no tipo de reunião que logo mais teria lugar. Quer dizer, a reunião com o Rabino Eliakim. Na sala mediúnica, especialmente reservada aos atendimentos de desobsessão, a movimentação dos espíritos dedicada ao mistério era significativa. Havia-se encerrado um labor, e técnicos em limpeza psíquica ambiental adentraram-se no recinto para prepará-lo para o próximo compromisso. Então, a atividade na casa não cessa nunca, né? As casas espíritas são polos irradiadores de luz e são o berço do trabalho no bem e na caridade, tanto no plano material, físico, como no plano espiritual. E nós, encarnados, temos que ficar alerta que a atividade não cessa nunca. E a espiritualidade superior continua trabalhando incessantemente pelo nosso equilíbrio e pela nossa grande transformação moral. Muito obrigado, muito boa noite, que Jesus, o nosso meigo e amado Mestre, nos ampare e nos sustente na noite de hoje.